Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Olá, você que está assistindo o nosso episódio do Pod Castelo, a voz do direito. Hoje a gente está trazendo um convidado muito especial com esse tema que é corriqueiro. Todo dia quem mora em condomínio passa por alguma situação e precisa estar ciente dos seus direitos e também deveres, tá? Estou aqui com o Dr. Zé Mário, presidente da Comissão de Direito Condominial do AB Amazonas e da ADECOM, né, doutor? Anacom. E aí nós vamos falar hoje sobre o direito condominial, tirar algumas dúvidas de você que está nos assistindo e principalmente esclarecer dúvidas quanto aos direitos, né? Porque muitas pessoas hoje já se moram em condomínio, a gente está aí tendo uma crescente construção de prédios em Manaus, então a gente precisa também entender como ter a boa política da vizinhança, da boa vizinhança, né? Então, doutor, fale um pouquinho do senhor, de você, para a gente saber um pouco da sua trajetória. Conte pra gente. Bom, primeiramente agradecer ao convite da gente tratar um pouco esse tema que está na vida das pessoas que moram em condomínio, né? É um tema que eu vivo já há algum tempo, mais de 15 anos. Eu já advogo na área condominial, né? Atualmente sou advogado há 20 anos, né? Mas entrei para essa área da área condominial tem mais ou menos uns 15, 16 anos aí que a gente já advoga nessa área. E hoje, atualmente, eu sou presidente da Comissão de Direito Condominial. Desde a gestão anterior, já estou indo para o 4º ano já como presidente, né, da comissão. E também sou diretor estadual da Associação Nacional de Advogados Condominialistas, que é a Anacom, né, que é presidida por um excelente advogado, Dr. Miguel Zaian. E aí, estou aqui à sua disposição para a gente tratar temas polêmicos. É legal tratar temas polêmicos, né? E para desencadear, assim, com o pessoal que estiver assistindo, situações do dia a dia, né, que tragam essas dúvidas, que a gente possa talvez sanar essas dúvidas, né, em relação ao dia a dia de vivência, de convivência dentro de um condomínio. Então, já que o doutor falou em polêmica, eu já vou começar com uma pergunta bem polêmica, né? Recentemente vazou um vídeo de um casal cometendo alguns atos libidinosos numa varanda de um determinado condomínio, né? E aí, alguns moradores desse mesmo condomínio, assim, ficaram horrorizados, se sentiram ali com alguns direitos violados, mas até que ponto a liberdade entre a minha área, digamos assim, dentro do meu apartamento, da minha convivência, não afeta a liberdade do outro, né? Porque eu entendo que você está ali dentro de uma varanda para todos verem, né? Inclusive em áreas comuns que dá para ter a visibilidade de um condomínio, afeta também se estiver passando alguma criança, idoso, enfim. Nesses casos, além de responsabilidades cíveis, nós teríamos dentro do condomínio alguma responsabilização para essas pessoas? Certamente, né? Até porque dentro da tua pergunta, você colocou muito bem o direito do meu vizinho termina quando começa o meu, né? Então, a partir do momento que você está fazendo algum ato sexual, ainda que seja dentro da sua residência, mas se ela estiver exposta para a coletividade como um todo, isso é uma violação de regra interna do condomínio, né? Então, existe o que eu costumo chamar de uma regra de 3 S's, né, para dentro do condomínio. Então, você não pode utilizar a sua unidade ou as áreas comuns do condomínio em prejuízo ao direito ao sossego, à saúde, que é a salubridade, e a segurança. Então, querendo ou não, um ato
desse numa varanda vai perturbar sim o sossego, né, de cada um, além do que atenta aos bons costumes, à moral, enfim. Então, todas essas situações, elas devem sim ser, digamos assim, apenadas pelo síndico, né? Que é o síndico quem tem esse dever de verificar essas situações, né? Apurar essas situações e tomar as providências administrativas cabíveis ao caso, né? Uma coisa bem importante é salientar que cada condomínio tem as suas regras próprias. Aonde estão estabelecidas essas regras próprias? Convenção e regimento interno. São as duas leis que eu costumo chamar que ela é lei interna do condomínio. Muito bom. É muito importante a gente frisar essas questões, porque não é porque eu estou dentro da minha casa que eu vou poder fazer o que eu quiser, vou poder, mas sem afetar o outro, né? Só um parênteses, doutora. Muita gente argue ao seu favor o direito de propriedade, né? Mas o direito de propriedade, ele encerra quando existe um outro direito, né? O direito da vizinhança, o direito condominial, que ali está. Então ele vai até um determinado ponto. É direito de propriedade? Você pode fazer o que quiser dentro da sua casa? Sim, desde que não transpareça para seus vizinhos, desde que não incomode seus vizinhos. Muito bem perguntado, porque não é a minha área, né? Foge totalmente da área que eu atuo, a questão de condomínio, tanto que recentemente eu expliquei para um cliente que eu não tinha como atender aquela demanda dele, mas eu dei uma opinião conforme o meu entendimento, porque eu moro num condomínio, eu sei como funciona. O que ocorreu? Ele estava recebendo uma visita, né? Uma amiga dele veio de um outro estado e estava hospedada no apartamento dele. Só que essa pessoa, ela estacionou numa vaga de um outro morador, supostamente rápido. Aí eu parei rapidinho só para ir em cima buscar uma bolsa e desci. Só que nesse meio tempo que ela chegou, ela estacionou na vaga do vizinho, o vizinho chegou logo em seguida e não conseguiu estacionar. E aí ela demorou a descer porque o elevador social estava em manutenção e ela desceu pelo de serviço, que era um pouquinho mais distante da vaga que ela tinha parado. E nesse meio tempo a pessoa ficou lá querendo estacionar, se chateou e entrou em contato com a síndica e ele foi multado porque foi identificado que era uma pessoa do apartamento dele. E aí ele queria simplesmente tirar a multa, porque ele alegava que não tinha sido ele que cometeu a infração. Mas eu expliquei para ele, olha, se qualquer ato, qualquer infração que venha a ser cometido dentro do seu apartamento, você é responsável, entendo eu, né? Mas pedi para ele procurar um especialista. Porém, eu falei para ele, nesse caso eu entendo que não há o que se falar. E nisso a moça demorou muito a descer e a pessoa queria estacionar na vaga dela. Então, ao meu ver, ele sim deveria ser responsabilizado como proprietário, como quem está ali na posse do imóvel, né? Se fosse um locador da mesma forma, mas ele não queria pagar a multa. Queria entrar com uma ação contra o condomínio porque não foi ele diretamente. Mas eu entendo que qualquer pessoa que eu receber que vir a cometer alguma infração, eu respondo enquanto o proprietário, enquanto locatário, ali na posse do imóvel. O meu pensamento está correto? Doutora, a senhora orientou perfeito o seu cliente, tá? É exatamente isso que acontece, né? A grande maioria dos regimentos internos, eles exatamente trazem essa situação, que você é responsável pelos visitantes que você traz para dentro do condomínio. Eu vou um pouquinho mais além. A senhora sabia que o proprietário, quando aluga a sua unidade para um inquilino, ele continua também responsável pelos atos dos seus inquilinos? Então, isso é muito importante, por isso que é bom nos contratos, já saindo um pouquinho do direito condominial, mas indo um pouquinho para o lado do direito imobiliário, é muito importante que se conste em contrato que o inquilino tem a obrigação de cumprir a convenção e o regimento interno. Por quê? Porque se o proprietário for multado
em conjunto com o inquilino, uma responsabilidade solidária, lá na frente o proprietário tem uma ação de regresso, se ele que for apenado a pagar isso, ele tem uma ação de regresso contra o inquilino. Por quê? Porque tinha uma cláusula contratual no negócio deles que obrigava o inquilino a cumprir o regimento interno e a convenção, né? Então, dessa forma, é por isso que eu sempre digo a todos, leiam a convenção e o regimento interno do seu condomínio. Provavelmente, essa questão, a resposta estava bem clara dentro do regimento interno, porque lá dentro do regimento interno deve conter uma cláusula que diga que o proprietário é responsável pelos visitantes que ali adentrem ao condomínio. Eu não sabia desse detalhe, dessa responsabilidade após, mesmo ele locando o apartamento, ficava ainda sob a responsabilidade dele os danos. Muito bom saber. Então, assim, para a gente entender um pouco na área, na questão do condomínio, qual é a maior dificuldade que o doutor identifica de problema entre moradores de condomínio? É barulho? Muitas pessoas excedem o barulho? É estacionar na vaga do outro? É a questão da higiene? O que hoje, assim, digamos, o campeão de problema envolvendo o condomínio? Barulho e animais. Explico cada um. Barulho. Tem muita gente que hoje tem uma sensibilidade, podemos dizer assim, muito grande. E aí todo e qualquer barulho eu preciso multar, eu preciso advertir, eu preciso tomar alguma responsabilidade em relação a isso? Não. Por quê? Eu preciso tomar medidas com relação ao uso anormal da propriedade. O que quer dizer isso, Zé Mário? Uso anormal da propriedade. Vou fazer uma pergunta para a senhora é mãe. Sua criança corre? Assim, a minha filha, ela tem já vai fazer 12 anos. Então vamos retroagir a 5 anos de idade, 4 anos de idade. Sua filha corria? Corria. Pegava um brinquedinho, deixava cair no chão? Deixava bastante. Batia a porta quando estava mais raivosazinha, sempre a época das birras, aquelas coisas todas? Bate porta, até hoje bate porta. Isso é uso anormal da propriedade? Não, é um bate. Percebe, então, o que eu estou querendo dizer? É Sim. Que são coisas que têm que ser toleráveis pelo vizinho. Porque se você quer silêncio absoluto, você não vai morar em condomínio. Porque esse silêncio absoluto não existe quando você mora em coletividade. Vou falar um negócio que parece muito duro, grosseiro, mas que é um silêncio total, vai morar num sítio. Tá? Porque no condomínio sempre vai ter um barulho. Agora, não dá pra gente tolerar após 10 horas da noite o meu vizinho tá lá em cima dando uma festa com música alta e perturbando o sossego, às vezes as mulheres que usam salto, né? Então, aquele negócio de bater no coisa. Então, isso tudo normalmente se escuta embaixo, entendeu? Então, esse barulho é um uso anormal da propriedade. E por ser um uso anormal da propriedade, é isso. E o segundo maior problema são animais, né? Porque muitas das vezes as pessoas ainda têm aquela ideia anterior que foi vendida lá atrás, que dizia assim, eu não posso ter um animal de grande porte dentro da minha unidade. E aí, nisso, as pessoas veem aqueles, vamos falar duas raças assim, que são lindas, maravilhosas, que todo mundo gosta, que é o Labrador e o Golden Retriever, por exemplo. Eles são grandes, mas totalmente inofensivos. De novo, eu volto para regras dos 3S. Animais que não podem frequentar a área condominial são aqueles que vão perturbar o sossego, a saúde e a segurança.
Se ele colocar em risco a tua segurança, ou seja, ele pode ser até um Rottweiler, que é uma raça que eu crio, por exemplo. Ele pode ser até um Rottweiler, criado dentro de um apartamento. Mas se ele não ofertar nenhum mal a você, ele pode continuar convivendo lá. A não ser que, por deliberação de assembleia, o regimento interno venha a dizer que aqueles determinados tipos de raças não podem estar lá, né? E aí é um problema que a gente vai enfrentar, né? Porque eu já tive alguns processos de judicialização da pessoa que tinha um American Pitbull, né? E a pessoa tratava como um filho, né? E aí nós tivemos, aliás, ainda estamos discutindo isso, se o animal pode ou não pode ficar dentro do âmbito condominial. Mas, repito, regra dos 3 S's é a regra geral para tudo dentro de um condomínio. E o segundo ponto dos animais que dá muito problema é a falta de educação do dono, né? O animal faz as necessidades e o dono olha para o outro lado e vai embora e deixa lá. E aí isso é um problema grave. Eu acho que hoje, dentre os clientes que eu tenho, assim, 50% das notificações feitas, elas são em prol de limpeza, de não limpeza, né, do xixi e do cocô dos cachorros. Nossa, mas achei bem interessante esse comentário que o doutor falou em relação à convenção, né, e o regimento interno, porque eu entendo, né, que, por exemplo, não sabia que esses regimentos ele tinham essa força tão grande para eu poder até limitar a raça que pudesse ser criada dentro do condomínio. Né, eu achei isso interessante, porque eu entendi assim, ou pode cachorro ou não pode cachorro. Onde eu moro pode cachorro. E eu tenho um maltês. Nossa, ele é muito barulhento. E no mesmo andar tem mais, acho que uns 3, porque quando um começa a latir, parece que todos estão conversando, é um barulho altíssimo. Só que como lá é permitido, e a maioria dos condomínios tem cachorro, nunca tive nenhuma reclamação. Mas recentemente eu vi um cachorro imenso descendo de um outro andar, né, anterior ao meu, e eu me assustei com o tamanho do cachorro, mas assim, bem pequeno, o meu pequeno, mas o dele grande, mas assim, super dócil. Eu tenho medo de pinche, e pinche é desse tamanho, eu tenho pavor, já fui mordida, tenho até marca aqui, ó, isso aqui é mordida de pinche. Eu enfrento qualquer cachorro, menos um pinche, então pra mim foi uma coisa assim. Mas eu achei interessante essa questão de que a gente pode, dentro, né, de uma assembleia, definir o tipo de animal, a raça que vai estar ali. Eu não sabia dessa informação. Isso não somos nós que dissemos, né? Isso quem disse foi o próprio STJ numa decisão dizendo que você não consegue, não é permitido proibir sem ter uma definição do motivo, né? Tu tem que ter um motivo, por que tu tá proibindo determinada raça, ou determinado porte, ou determinado... Só dizer assim, é proibido animais de porte grande. Não existe, tá? Isso não, essa cláusula via regimento interno, no meu modo de ver, pode ser contestada judicialmente, pode ser considerada uma cláusula nula, porque ela ela não define bem o que seria porte grande. Mas porte grande por quê? Ele afeta o quê? O sossego, a saúde e a segurança de quem? Como? Entendeu? Porque como bem você relatou, um pincher, ele é desse tamanho, é pequeno porte, mas é super agressivo. Sim. Entendeu? Então, existe, eu tenho em casa, um Shih Tzu. O meu Shih Tzu, quando vê um outro cachorro, ele é bem agressivo. Com pessoas, tranquilo, mas com outro cachorro, ele quer brigar. E não interessa o tamanho. Então, enfim. É desse tamanho, eu não aguento uma mordida de um cachorro grande, né? O meu, uma vez, avançou num pitbull lá na Ponta Negra, o meu pesa menos de 3 quilos.
Meu Deus, e olha que o Pitbull, tá? A gente tava passeando naquela faixa Pitbull olhou liberada. pro outro lado, né? Pitbull olhou assim, virou a cara e eu puxei ele, segurei no colo. Falei, meu Deus, se esse cachorro te ataca, o que eu vou fazer? Muito complicado essa questão de cachorro, principalmente porque hoje não se trata só da segurança envolvendo os próprios condôminos, mas eu acredito que a saúde do cachorro, né? Você tem que ter uma rotina de passeio, senão o animal fica estressado lá. Quando ele solta, corre o risco de realmente atacar alguém, né? Isso deveria ser também analisado na ótica de saúde do animal. Mas uma outra pergunta que a gente tem bastante, que é um problema que eu já vi alguns colegas trazerem, e já esclareci que não era minha área, e até cliente, inadimplência. Porque o que acontece? Recentemente, para ilustrar de um caso concreto, eu trabalho com ações de superendividamento. Ok. O superendividamento, ele tem um rol de tipos de contratos, de cobrança que você pode repactuar de acordo com aquela legislação, que limita ali em 60 meses. E a pessoa que me trouxe as dívidas, né, ela me trouxe uma dívida de condomínio que estava, assim, exorbitante. E a lei do superendividamento, ela fala de repactuação de compras, contratos bancários, cartões de crédito. Então, eu falei, olha, não tem como eu fazer uma inclusão dessa repactuação da tua dívida, porque ela não entra nesse rol do superendividamento. E aí, era uma dívida relativamente grande, porque ela já tinha decorrido juros, multa, ela já estava devendo há muito tempo. E aí eu sugeri a ela, enquanto estava ali na negociação extrajudicial, tinha um escritório entrando em contato para negociar, eu orientei ela a negociar diretamente com o escritório que cuidava do condomínio. Ela negociou por lá. Mas assim, ela ficou com receio que alguém havia contado para ela que com uma dívida de condomínio muito alta, ela corria o risco até de perder o imóvel. Eu falei, olha, eu desconheço essa informação. Então, melhor você contratar alguém profissional. Mas quais seriam essas sanções em caso de um atraso tão longo, de um período aí de dívida? Eu entendo que você pode judicializar, né, pedindo a devolução, o pagamento no caso, mas se não ocorrer o pagamento, realmente ela não tiver condições, o que ela faz? Esse é um problema grande hoje, bem grande. Hoje a gente tem uma inadimplência dos condomínios, né? Assim, o condomínio normal ele gira entre 10 a 15% de inadimplência mês, né? E aí o que ocorre? E aí eu vou falar desde o início para até a gente chegar lá naquele final. Começou a dever, a partir daquele momento ele já tem, o condomínio já pode promover a ação de execução. Taxa de condomínio é um título executivo, então pode ser cobrado através de processo de execução direto, né? Uhum. Se você, eu quero submeter a juizado especial, aí você tem que abrir mão da execução e cobrar através de ação de cobrança. E aí, por conta da extinção daquele processo sumaríssimo, é uma situação mais processual que eu acho que não vem ao caso para o nosso público, né? Mas então você já faz a ação de execução. Na ação de execução, você já é citado para pagar em 3 dias a dívida sob pena de ter os bens penhorados, né? E aí depois você vai seguir aquela ordem preferencial de penhora, dinheiro, carros, e vai chegar no imóvel. E aí, o grande erro das pessoas é entenderem, dizer assim, eu só tenho esse bem, então ele é impenhorável, porque é o único bem, é o famoso bem de família. Negativo. Para condomínio isso não funciona. A dívida é uma obrigação própria terreno, ela acompanha a coisa, assim como IPTU, assim como IPVA para o carro. Então, esse tipo de dívida, ela não entra na impenhorabilidade. Então, a pergunta que te fizeram é exatamente isso. A pessoa que está devendo condomínio, ela não pode ela vai perder o imóvel. Se ela não negociar, ela vai perder o imóvel.
Nesse tempinho aí, 16 anos aí atuando nessa área, eu nunca tomei um imóvel de ninguém levando a leilão. Por quê? Porque quando chega na penhora do imóvel, aí o coração aperta. Eu, como advogado, eu procuro o devedor. E normalmente o devedor tira dinheiro não sei da onde e resolve o problema. Porque, gente, se você deixar seu imóvel ir para leilão, você vai perder dinheiro. Por quê? Se teu imóvel vale 500, o leilão vai leiloar seu imóvel por 250, que é a metade do preço. Então não deixem chegar nesse nível. Procurem sempre o condomínio, o escritório jurídico que lá atua antes de chegar nesse nível, né? Por quê? Porque você vai perder. Não tem jeito. Qualquer alegação, isso está pacificado. A própria lei de impenhorabilidade, ela diz que não cabe impenhorabilidade para esse tipo de questão. Muito bom saber. Entendeu? Então é uma dívida que a gente vai receber, né? De um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. E aí uma coisa importante. Agora, a senhora que atua no direito bancário. O STJ, 2 turmas estão discutindo lá se cabe penhora de um imóvel alienado fiduciariamente, devendo taxa condominial. Não vou citar qual o número da turma que eu vou errar, né? Mas uma turma diz que não cabe e outra turma diz que cabe a penhora do imóvel. Então eles estão já fazendo o IRDR lá para pacificar isso. E eu, se a senhora me perguntar, eu vou lhe dizer assim, eu entendo que tem que caber a penhora do imóvel. Ah, mas Mário, tu atua na área, mas vamos lá. Se não cabe, se eu já fiz, se eu cheguei nesse estágio processual para penhorar o imóvel, porque antes eu tentei penhora da conta, penhora de veículos, para eu chegar aqui, eu já transpassei algum período. Além da negociação extrajudicial com o próprio condômino. Extrajudicial. A pessoa não tem dinheiro, não tem carro, só tem um imóvel, está morando lá, não paga condomínio há 2 anos. E aí? A gente vai esperar o financiamento dela, que normalmente são 35 anos, 30 anos, 20 anos, acabar para eu poder receber os valores do condomínio? E aquele valor que ela deixa de pagar acaba por encarecer aquele que paga de forma adimplente. Por quê? Porque normalmente nas previsões orçamentárias você coloca lá no final uma margem de segurança ligada à inadimplência, senão a conta não fecha. Aí tudo que precisar fazer, cota extra. Cota extra, entendeu? Então, é nesse sentido que eu digo o porquê é necessário penhorar. Agora, o entendimento do STJ é o mesmo do meu antes dessa decisão. Eu já batia nessa tecla antes disso. O banco precisa vir para a lide como um terceiro interessado, porque ele também tem valores a receber. A garantia dele é o imóvel. Então, se eu botar o imóvel a leilão, o primeiro que tem que receber é o banco. O primeiro que tem que... Soma-se todas as dívidas, o saldo devedor do financiamento e mais o que deve de condomínio. E aí paga para lá, o que sobrar paga para o condomínio, e se faltar, quem arrematou assume a dívida por força da obrigação próprio terreno. Quer um tópico importante para a gente tratar aqui? Essa obrigação próprio terreno. Se você comprar um imóvel com dívida, a dívida é de quem usou no passado ou sua, doutor? Vou inverter agora o ponto, fazer a pergunta para a nossa apresentadora. Olha só a responsabilidade.
Mas, aproveitando o gancho da pergunta do Zé Mário, nós vamos já voltar para o nosso bloco. Vamos dar um pequeno intervalo. E você que ainda não segue o Portal Castelo, siga as nossas redes sociais, Portal Castelo com 2L. Acompanhe todos os nossos episódios e venha também tirar dúvidas. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, vamos tirar a dúvida dos internautas em relação ao direito condominial. Aguardo vocês. Pod Castelo Finanças e Negócios. Entrevistas sobre educação financeira. De que maneira podemos poupar dinheiro, organizar as contas pessoais e empresariais. As melhores ideias e negócios para o sucesso no empreendedorismo. A importância da inovação tecnológica aliada ao planejamento, visão estratégica e o uso de ferramentas adequadas para a satisfação dos clientes. Apresentação: Alohães. Acompanhe Pod Castelo Finanças e Negócios com a participação da população nas redes sociais do Portal Castelo. Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos. Os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação: doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização: Castelo Connection e Portal Castelo. Voltamos com o nosso episódio do Pod Castelo, a voz do direito, falando sobre direito condominial. E agora, respondendo a pergunta do Zé Mário, que ele jogou a bola para mim, eu entendo, doutor, que a responsabilidade ela se torna cedo arrematante, principalmente porque quando é vendido, adquirido esse bem em leilão, traz-se consigo as dívidas, os juros, as multas, tudo que vem de sobrecarga do que aquele antigo proprietário não conseguiu custear, né? Inclusive com os leilões aí é até um bom investimento para quem quer comprar veículos, imóveis, justamente por, digamos assim, um desconto que ele tem por estar pagando dívidas, acaba batendo um pouco e até depreciando um pouco o bem, concorda? Exatamente. Então, não só em leilão, a dívida vem para o arrematante. Mas numa compra e venda pura e simples, se a pessoa lá não se atentou, uma dica aqui importantíssima, que vai dinheiro, viu, gente? Quando você vai comprar um imóvel, um dos documentos essenciais para você pedir, se ele for de condomínio, é uma CND condominial. Se você comprar um imóvel com dívida condominial, quem comprou vai responder por essa dívida. Inclusive, processualmente, a gente consegue fazer a substituição processual em que fase estiver o processo. Seja após um acordo, porque já é uma dívida de execução, né? Então, após um acordo, se foi celebrado com o antigo, enfim, consegue fazer a substituição processual. Então, para comprar um imóvel em condomínio, você precisa obrigatoriamente ter uma CND sob pena de ficar responsabilizado por essa dívida. Como a doutora colocou essa parte de leilão, a única forma de que a pessoa não compra em leilão, mas não é um leilão diferente, que é uma venda direta, uma espécie de venda direta. Lá no edital já consta que na venda direta é o banco que vai pagar, tá? Então o banco já faz essa apuração previamente tudo, e depois, quando há comercialização, ele vai pagar. Fora disso, se for leilão, arrematação, comprou, procure logo o condomínio, porque se não avaliou isso antes da compra. Muito importante. Exatamente. Procure o condomínio para saber se tem ou não dívida. Quando a pessoa começa a dever financiamento, provavelmente ela não está priorizando também o condomínio, né? O condomínio sempre fica por último. Então esse é um problema bem grave. Muito bem colocado. Nós vamos agora ouvir uma pergunta aqui do nosso internauta. Aproveitar que nós estamos aqui com o especialista, Dr. Zé Mário, justamente para esclarecer sobre esses direitos e também frisar, né, se você vai adquirir um imóvel ou se você vai fazer até mesmo um contrato de locação e você não sabe, é muito importante contratar um advogado, né?
todas as experiências que eu já vi, que a pessoa, por não ter nenhum conhecimento mínimo, ela faz um documento, faz uma compra, principalmente de um valor tão significativo. Pelo IA ou pelo Google, né? Não, um dia desse aconteceu uma coisa assim que eu respirei fundo, que uma colega ia comprar uma casa no interior e ela queria que eu revisasse um contrato que ela tinha baixado do Google. Aí eu falei, não dá. E acontece, né, de vez em quando. E acaba que a pessoa se prejudica mais adiante se estiver em uma situação dessa, como a gente conversou aqui. Mas vamos para a nossa primeira pergunta. Olá, bom dia. Meu nome é Jean de Souza e eu sou jornalista. E eu gostaria de perguntar o seguinte: moro em um condomínio e os outros moradores começam a receber visitas. Mas essas visitas passam a frequentar as áreas de lazer, como piscina, academia, quadras, enfim. Mas essas visitas também danificam o patrimônio. A gente faz uma reclamação com o morador, pedindo que ele converse com essas visitas, mas nada ocorreu. Como que a gente pode fazer, como é que a gente pode proceder nessa situação para que a gente possa manter a boa política da boa vizinhança e evitem que novas pessoas possam danificar o patrimônio do condomínio? Muito obrigado. Oi, Jean, obrigado pela pergunta, né? E aí a sua pergunta ela vai muito em enfoque justamente nas regras internas do condomínio, né? Primeiro, né, eu vou dividir a tua pergunta em duas. Primeiro, tem que se observar em que área esses visitantes vão estar e se elas são permitidas, porque eu conheço diversos regimentos internos que, por exemplo, uma área que não pode ser frequentada por visitante, piscina. Normalmente as piscinas são só para morador, mas isso quem determina é o regimento interno, que é aprovado por decisão de assembleia. Então a assembleia de vocês é que vai determinar se pode ter visitante dentro dessas áreas comuns, né? E a segunda parte da tua pergunta, que é com relação aos danos, esses danos, independente se eles são feitos dentro ou fora do condomínio, eles têm que ser reparados, porque o próprio Código Civil já diz, né, aquele que causar dano a outrem precisa repará-lo, né? A única ponderação que existe aí é que se você trouxe esse visitante para dentro da sua casa, você é o responsável por pagar essa despesa dele. Vou te dar um caso que acontece assim, via de regra aí, pelo menos uma vez por mês em cada condomínio, é alguém que bate no portão de entrada, numa cancela do condomínio. Isso é muito comum, né? Um visitante que não está acostumado com abre e fecha do portão e ele precisa talvez de uma tag para abrir e ele não tem, e aí ele tenta sair na carona do carro da frente e o portão fecha no carro dele. Esse dano causado ao portão, ele é de responsabilidade tanto do visitante, mas principalmente do morador que trouxe ele para dentro. Muito bom essa pergunta, até porque, como a gente tinha conversado anteriormente, esses danos que vêm a ser ocorridos por terceiros é de total responsabilidade não só do proprietário, mas também do locatário, né? Exatamente. Tá todo mundo então, no tá bolo. todo mundo no bolo. Exatamente. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Oi, pessoal do Pod Castelo, eu me chamo Ingrid Galvão, sou radialista e a minha dúvida é, se por exemplo tiver alguma confusão no condomínio, eu recorrer ao síndico, ele não me responder e não atender a minha demanda, a quem eu posso procurar? Além disso, o PROCON tem autonomia para atender nesses casos de conflito em condomínio? Oi, Ingrid, obrigado pela pergunta. Respondendo a você, se o síndico, primeiramente, não lhe atender de uma forma amigável, formalize o seu requerimento para o síndico, tá? Registre isso por escrito para ele, tá? E caso ele não consiga, mesmo depois de formalizado, lhe atender, você procure o conselho do condomínio. Normalmente todos os condomínios têm conselho fiscal ou conselho consultivo, tá? Em relação a PROCON, as relações de consumo, elas não são reguladas dentro do condomínio. Toda e qualquer prestação de serviço dentro do condomínio, ela não é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então o PROCON não tem como atuar nesses casos.
Muito bom saber. Até porque tem gente que quer resolver tudo no PROCON e foge totalmente da capacidade, e até mesmo alguém quer ajudar, acaba dando uma orientação um pouco equivocada, né? Mas essa pergunta é muito interessante porque eu percebo, por exemplo, eu moro num condomínio, mas a síndica de lá ela é excelente. Ela é muito célere em tudo, ela resolve, ela informa no grupo, prestação de contas sempre em dias, tudo que acontece, assim. Apesar de que eu vou me mudar de lá, mas eu fico extremamente satisfeita que para onde eu vou, o síndico é muito complicado. E gera justamente uma pergunta em relação a isso. Em relação à transparência do que é feito dentro de um condomínio, até que ponto vai a responsabilidade do síndico quando se trata de valores? Vou te dar uma experiência ruim que eu tive, que no primeiro condomínio que eu morei, quando eu me casei a primeira vez, o síndico foi escolhido, ok, estava trabalhando, um belo dia o síndico sumiu do mapa. E aí começou a dar um monte de problema, porteiro começou a atrasar salário e o síndico tinha sumido. O síndico descobriu-se depois que tinha raspado a conta do condomínio. Levou o dinheiro e foi embora. Simplesmente foi embora. Só que depois a gente acabou mudando, veio uma empresa terceirizada e ficaram lá resolvendo. Mas nesse meio tempo ficou em 5 meses. O síndico foi embora, sacou todo o dinheiro e sumiu. Então, assim, nesses casos, eu vejo que hoje já tem a questão do conselho, tem a parte dos que fazem o acompanhamento do fiscal, do financeiro, só que na época era um condomínio novo, eles estavam definindo algumas coisas, então ninguém sabia meio que era quem, e tudo ficou a encargo dele. Mas hoje eu vejo que o síndico ele não responde sozinho, procede essa informação? Existem, tipo assim, não sei o termo, um vice-síndico, digamos que para responder junto com ele? Assim, depende muito do que diz a convenção do condomínio com relação às atribuições, se houver subsíndico, tá? Se houver. A grande maioria das convenções, ela diz que o subsíndico serve apenas para substituir o síndico nos impedimentos, tá? Então, a grande maioria diz isso. Então, esse subsíndico, eventualmente, não vai responder. O conselho, ele pode, se ele não cumprir as obrigações que tiver determinada lá na convenção, ele pode ser responsabilizado pela omissão, né? Então, ele pode ser dentro da medida do possível, né? Por exemplo, uma situação dessa que você está relatando, talvez o conselho não conseguisse retirar, tipo assim, parar o síndico para ele não sacar o valor. Tinha como, né? Não estava. Agora, por exemplo, o síndico está fazendo contratações duvidosas, né? Aparece uma empresa, por exemplo, tive um condomínio recente agora que a gente advoga, que tinha um síndico que estava contratando uma empresa do interior do estado para fazer tudo dentro do condomínio. Portaria, conservação, jardinagem, limpeza de piscina, manutenção de bomba. Era uma empresa multiuso e a sede dela era no interior do estado, longe, entendeu? Então são contratações duvidosas e aí precisa o conselho verificar se realmente essa empresa, se essa empresa realmente existe, se essa empresa realmente está prestando aquele serviço, né? Então, a ideia que eu dou assim a todos os condôminos, as pessoas que eventualmente atuam na área, com relação à palavra que você falou, todo mundo utiliza ela em benefício próprio quando melhor convém, transparência. O que você chama de transparência, né? Por exemplo, você olha no seu condomínio aquele balancete que veio no boleto? Ninguém olha. Algumas pessoas vão olhar, né? E estão dizendo ali que é falta de transparência. Mas, poxa, todas as contas estão ali dentro. Além do mais, a grande maioria dos condomínios, eles possuem hoje uma tecnologia de você divulgar integralmente a prestação de conta, né? Você pode digitalizar e colocar no aplicativo.
né? Até porque as contas do condomínio elas precisam ser públicas para quem quiser consultar. Para quem quiser consultar, digo eu, condôminos. Condôminos, né? Então, se você quer dar uma olhada na pastetezinha de prestação de conta, vá lá na administração e peça para olhar. O síndico não quer autorizar. Formalize. Leve isso para o conselho. Sim. Agora, o síndico, ele não tem a obrigação de prestar conta individual. Prestar conta individual, ele não tem essa obrigação. Ele tem a obrigação de prestar conta uma vez ao ano na Assembleia Geral Ordinária. E aquelas mensagens de entrada e saídas, né? Porque mensalmente tem alguns condomínios que fazem, mas eu acredito que depende muito, como o doutor bem falou, né? Do regimento, do que está previsto da convenção. Mas muito bom. A transparência hoje, se você tem um balancete que é publicado, você já vê ali, via de regra, o que foi gasto e o que foi arrecadado. Então, tu já tem ali um parâmetro. Tem ali um valor que foi gasto com determinada obra. Poxa, mas não teve nenhuma obra esse mês no condomínio. Eu vou lá na administração, formalizo um e-mail, vou lá junto com o síndico. Síndico, o que houve? O grande erro das pessoas hoje não é só verificar junto ao síndico. Sabe qual é o grande erro das pessoas hoje? É pegar isso e jogar dentro de um grupo de WhatsApp. Que tu tem um condomínio inteiro com mais de 300 pessoas num grupo de WhatsApp, que cada cabeça, da forma que você escreveu, cada um vai tomar um entendimento, né? Entendimento. Acabei hoje de manhã, recebi uma consulta de uma pessoa que, em vez de fazer uma comunicação para a administração do condomínio, o que ela fez? Ela pegou e jogou um vídeo de uma pessoa cometendo um ato infracional dentro de um condomínio. Nossa, aí já entra várias violações, LGPD, imagem... Expôs uma pessoa, agora vai responder por isso. E ainda se acha no direito. De ter a razão. Nossa. E que o síndico é delegado, que o síndico é juiz, que o síndico é promotor e que o síndico tem que tomar essa atitude. Não, o síndico tem que tomar somente a atitude administrativa. Qual é? Dentro do regimento interno, o que lhe compete. Esse ato descumpriu o regimento interno? Descumpriu. Cabe advertência? Cabe. Cabe multa? Cabe. Então, esse é o que o síndico tem que fazer. Pura e simples. Por isso só que tudo isso. eu mando lá no e-mail. Tudo eu coloco no e-mail para a síndica, porque aí depois eu trabalho com provas, eu costumo brincar. Porque a gente acaba, eu acredito que é um outro grande problema da maioria das pessoas, é formalizar os questionamentos. Porque, eu cobrei da síndica. Tá, mas você cobrou como? Como? Você mandou mensagem por onde? Às vezes quer ligar para a pessoa tarde da noite e mandar mensagem no WhatsApp. Ao meu ver, o WhatsApp não é meio de formalizar, é uma prova dependendo da urgência. Como tá com uma semana, tinha um casal se matando lá. É normal eles brigarem, é uma confusão. Só que neste dia, já eram umas 3 horas da manhã, exagerou o nível de briga. E eu escutava assim, coisas assim, parecia que eles estavam quebrando a casa inteira. Eu acredito que não foi só eu que escutei, não. E aí eu me assustei, eu acordei, eu achei que eu tava tendo um pesadelo, mas não, eu acordei com barulho. Mandei mensagem para a portaria e eu não consegui abrir o aplicativo do condomínio, que tem o Comune, né? Não consegui abrir, mas eu deixei registrado. Eu falei, olha, verifica, porque tá num nível muito exagerado, vai que acontece alguma tragédia, se não melhorar eu vou chamar a polícia. Aí foi quando a portaria entrou em contato, aí amenizou. Mas no outro dia eu notifiquei, eu informei, justamente porque eram 3 horas da manhã. Aí eu acho que na hora que a portaria ligou, aí eu acho que o rapaz falou alguma coisa pra ela e ela só falou assim, que se todo mundo, eu não tô nem aí se estão ouvindo, e ela gritando. Falei, gente, aí foi quando agora parou. A síndica notificou, informou os dados, ela falou, olha, caso você queira entrar com alguma ação judicial em relação a isso, porque não é a primeira vez que eles fazem esse tipo de barulho, né? Mas dessa vez foi exagerado. Mas eu tinha um histórico lá tudinho, sabe? Mas doutora, lá também não tem um problema de Maria da Penha, não, né? Eu acho que é ele que apanha. Entendi. Porque... Não, mas por que a pergunta, né? Porque é um tema pertinente.
ao nosso direito condominial. A senhora sabia que o síndico tem a obrigação de agir, de chamar a polícia se alguma mulher estiver sofrendo algum tipo de constrangimento, de ameaça ou até mesmo agressão? Não sabia. Tem uma legislação que trata isso. Então, hoje é de suma importância que os síndicos também tenham conhecimento que eles são obrigados a fazer isso. Nossa. Então hoje aquela briga de marido com mulher, ninguém mete a colher, acabou. Isso acabou já tem algum tempo. Briga de marido e mulher, o síndico vai meter a colher se ele entender que a mulher está sofrendo algum tipo de agressão. E a polícia vai chegar. Isso é uma informação importante também. Tá, muito bom saber. Muito bom saber, porque eu achava que não era atribuição do síndico isso, né? Tanto que eu notifiquei, registrei, e aí ela até me passou os dados, mas nesse caso, eu acredito que ele era mais a vítima do que ela, porque ela é a namorada, esposa, noiva lá do rapaz, eles são bem conturbados. Mas assim, uma pergunta muito interessante, principalmente agora que eu fiquei sabendo dessa informação, se porventura isso vir a acontecer. Muitas pessoas têm receio de, eu não vou me meter porque eu vou ter que estar indo como testemunha. Mas ao mesmo tempo que, no caso de um síndico, por exemplo, aconteceu um homicídio, uma mulher foi vítima no caso de um feminicídio, e ele mesmo ciente, não tomar providências, ele responde também? Ele pode responder por omissão. Justamente pela questão da omissão, né? Exatamente, pela omissão de não cumprir o que diz a legislação, que era adotar providências para cessar aquela agressão. E aí, se adotar providência, leia-se chamar a polícia, porque ele não vai lá intervir dentro da... Sim, até para não colocar a vida dele em risco também diretamente, né? E aí o que muito, né? Isso é o que muitas coisas acontecem, não só em condomínio, mas como em qualquer outro lugar, é que quando a polícia chega, normalmente a mulher diz, não está acontecendo nada, isso aqui é uma briga de casal, não se metam, e aquela vida, aquela agressão continua, e a gente tem casos e casos aí relacionados a isso. Eu fiquei surpresa, porque eu aprendi muita coisa, assim, que eu achava que o direito condominial era muito limitado, mas tem uma gama de informação, muita coisa. Fiquei feliz porque eu aprendi hoje bastante coisa. Em relação a essa legislação das responsabilidades do síndico também, meus parabéns, né? Até porque o doutor já vem com uma bagagem aí de 15 anos só com direito condominial. Doutor, o doutor é ativo nas redes sociais, utiliza muito para divulgar justamente esse trabalho voltado para o direito condominial? Nós temos o Instagram do escritório, né, que é Grosso Carvalho Advogados Associados, e o meu pessoal é Zé Mário de Carvalho Neto. Também eu divulgo algumas coisinhas, algumas reportagens. Com certeza a sua reportagem vai estar lá dentro do nosso Instagram, a nossa entrevista, né, vai estar lá dentro do nosso Instagram, divulgando tanto aqui o Portal Castelo quanto o Pod Castelo, né, e tudo, e o nosso programa. Olha, muito legal. Você que está nos assistindo, que não segue o Portal Castelo, siga o Portal Castelo com 2L. Siga também o Instagram do escritório do doutor, Grosso e Carvalho Advogados, né, doutor? Associados, justamente para que você possa tirar dúvidas, ou até mesmo se você quiser aí contratar o escritório dele para cuidar do seu condomínio, porque olha, é muito problema. É bastante coisa. E foi bem pertinente que você falou. Muita gente acha que direito condominial é isso aqui. Só que você vai ver que envolve vários direitos. Aqui a gente falou em direito de propriedade, a gente falou em direito de vizinhança, a gente falou em direito animal, a gente foi falando de contratos, vários e vários direitos que estão dentro da área condominial. É uma área apaixonante. Você que é advogado, que queira atuar, aproxime-se, venha. Inclusive, conheci a comissão, né, de direito condominial, que o doutor é presidente, né? Nós temos essa comissão na OAB,
Quem quiser participar também, até mesmo porque hoje, onde a gente olha tem prédio, tem condomínio, daqui a pouco não vai ter mais casas em bairros, né? Você vai em São Paulo, todo canto que eu já andei em São Paulo é só prédio, que a gente quase não vê aquelas casas de bairro, né? Então daqui a pouco Manaus vai estar aí crescendo do jeito que já vem crescendo, vamos todos morar em condomínio, então é muito importante a gente conhecer. A gente até falou na esfera criminal em relação à violência doméstica, né? Responsabilidade do síndico. Então sigam as nossas redes sociais. Quem quiser trazer sugestão de perguntas, de novas matérias aqui para o Portal Castelo e para o Pod Castelo, a Voz do Direito, sinta-se à vontade e nós vamos estar aguardando você no nosso próximo episódio. Pod Castelo, a Voz do Direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização, Castelo Connection e Portal Castelo.